Oi! Hoje é a resenha do conto A Primeira Noite, escrito por Marguerite Yourcenar, aqui da sua coletânea Conto Azul e Outros Contos, dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E este aqui já é o penúltimo conto aqui dessa coletânea super curtinha. Era uma viagem de núpcias. O trem seguia para a Suíça trivial. Sentados no compartimento reservado, eles davam-se as mãos. Um silêncio pesava entre os dois. Amavam-se, ou pelo menos tinham acreditado nisso, mas seus amores, diferentes um do outro, só serviam para provar-lhes quão pouco eles se assemelhavam. Assim começa A Primeira Noite, escrito por Marguerite Yourcenar, que conta a história, obviamente, desse casal que acabou de casar e está em sua viagem de lua de mel para, enfim, a primeira noite. Sim, são George e Jean, que estão aqui nesse trem e estão pouco à vontade um com o outro. Isso é bem claro, fácil de perceber. E aí, de nossa parte, nós leitores, a gente começa a se perguntar, mas qual é o problema? Bom, já ficou evidente, né, pela abertura do texto, que eles talvez não se gostem muito, ou se gostem, cada um à sua maneira. E talvez justamente nessa primeira noite, a noite de núpcias, seja o momento ideal de cada um conhecer ao outro. Mas você também pode se perguntar, isso vai dar certo? Bom, claro que eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo de cara eu preciso dizer uma coisa para vocês, né? Sim, semana passada, no primeiro conto aqui dessa pequena coletânea, apenas de 3 histórias, eu havia dito que realmente eu não tinha curtido lá muito o texto da Marguerite Yourcenar. Completamente despirocado, né? Vocês lembram, né? Era uma história completamente fincada na fantasia. Mas a história aqui dessa vez, dessa semana, tem o pé completo no realismo, exatamente na sofridão humana, com certeza. Um estilo completamente diferente aqui, né? A temática completamente muito mais interessante, porque sei lá, a gente podia dizer que era um texto bem fácil de ser esquecido, com certeza o dessa semana é um texto que começa a marcar a gente mais profundamente, com muito mais facilidade, justamente porque é algo mais realista. Os temas abordados aqui, a gente consegue se conectar de uma maneira muito mais fácil, justamente porque é algo bem cotidiano, né? Exatamente uma questão de duas pessoas se conhecerem um pouquinho melhor. Se bem que, claro, a situação é essa, né? Primeira noite de núpcias, então, claro, os pombinhos ali vão ter o seu primeiro contato provavelmente íntimo. Mas, na verdade, quando a gente começa a ler o texto, a gente descobre que a distância entre os dois é gigantesca. Muito maior, talvez, a distância dessa viagem que eles estão fazendo para a lua de mel. E é curioso o texto aqui da Yourcenar, que ela consegue ficar transitando entre o pensamento de um e de outro personagem praticamente na mesma frase. E às vezes a gente até se confunde um pouco. Peraí, isso aqui já é o pensamento da mulher e não do homem. E que fica nessa salada durante um bom tempo e mesmo assim sem tornar o texto confuso. Na verdade, torna o texto mais interessante ainda, porque justamente essa troca aqui faz com que a gente fique sempre prestando mais atenção, principalmente aos detalhes que cada um desses dois personagens estão passando aqui pra gente através desse narrador. E sim, a gente percebe muito fácil que realmente talvez esses dois não tenham nascido um para o outro, com certeza. Mas eles tentam meio que cumprir os ditames da sociedade, digamos assim. Um pequeno spoiler que eu posso dizer para vocês, digamos que não está explicado exatamente por que eles precisam se casar, qual foi o grande motivo, porque isso a gente percebe um pouco, parece que os dois estão se alinhando nesse casamento por causa de algum motivo um pouco mais externo, porque dá para perceber fácil que talvez eles não se gostem de verdade, então deve ter existido um outro motivo que fizeram com que esse casamento fosse sendo feito, realizado por eles, concordassem, talvez um motivo, sei lá, de posse, questão de grana, sei lá, N motivos. Na verdade, uma coisa que a gente percebe também na questão da personalidade do homem, do George, que talvez ele trate a mulher como se fosse quase uma propriedade. E ela, por sua vez, a Jeannie, fica naquelas dos padrões
femininos, de ser uma mulher pacata, sem fazer muitos alardes, sossegada, né? No trato de estar agora casada. Mas é curioso também que esse texto da Yusna meio que se transforma um pouco. Se no começo a gente pensa que realmente é a história dos dois, na verdade, depois de algumas páginas a gente percebe que o foco na verdade é o homem, o Georges, e não os dois exatamente. Sim, é a história desse homem que está indo para um casamento. Tanto que, num certo ponto da história, ele fica completamente isolado da mulher. E aí sim, claro, a gente tem a certeza que a história está focada nele, no que ele está fazendo com a vida dele. E aí, claro, a gente começa a ter alguns indícios do passado. Ou seja, que ele está passando por uma certa transição e está sofrendo por causa disso. Claro que eu não vou dar nenhum detalhe a respeito do que é, o que faz ele ter esse sentimento. E também como isso vai se desdobrando aos poucos em cada novo parágrafo. Realmente, esse texto aqui de Ocinar não tem pressa de dizer exatamente a que veio, porque é exatamente isso. Apenas mostrar a impressão dessas duas pessoas e depois, claro, mais principalmente da figura masculina, dessa transformação por qual eles estão passando ali por causa do casamento. O título, né, do conto A Primeira Noite diz muito sobre isso. Na verdade, é a primeira noite que eles vão mudar de vida completamente. Eles serão agora outra coisa. No caso da mulher, parece que ela está mais azeitada já para essa nova situação. Já o homem, nem tanto, principalmente porque a gente tem mais realmente elementos do seu passado. E a gente percebe realmente que ele está completamente desconfortável, mas realmente tentando se ajustar ao seu novo modelo de vida. Sim, com certeza um texto cheio de amarguras e faz com que ele seja melhor ainda, claro, se comparar com a semana passada, excelente. Mas claro, não é porque também ele é muito distante do que foi o conto anterior que a gente possa dizer também que esse texto aqui é perfeito, digamos assim. Não, na verdade ele é muito bom, mas também a gente não pode se empolgar, porque pode ser, né, justamente que o terceiro e último conto aqui dessa coletânea, que chama-se Malefício, parece com uma história de bruxaria, talvez volte à fantasia, mas também mesmo assim seja algo bastante interessante, não despirocado como foi o da semana passada. Bom, o que eu quero dizer, né, mesmo tendo gostado bastante aqui desse texto, mas não dá para dizer em nenhum momento que ele tem algum defeito, muito pelo contrário. Aliás, tentando fazer outra comparação, né, aquelas coincidências que acontecem quando a gente lê muito conto um atrás do outro, como o caso aqui, né, quando eu faço o projeto Contos do Meu Dia, que fico lendo contos de vários autores ao mesmo tempo e de vez em quando as histórias ficam muito semelhantes, e foi justamente o que aconteceu. Na segunda-feira eu li um conto da Clarice Lispector. Aliás, deixo o link aqui em cima para você dar uma olhada a respeito do que eu falei a respeito lá daquela história. E era justamente uma situação onde duas pessoas estão dentro do trem e a gente começa a conhecer bastante do que é cada uma delas. Só que no caso lá, eram duas mulheres que não se conheciam. No caso aqui, claro, é um casal prestes à sua noite de núpcias. Mas na comparação, o texto da Clarice Lispector, que eu acho sensacional, né? Sempre faz bons textos, perde muito feio para esse conto aqui da Marguerite Yourcenar, que acerta muito mais eficientemente justamente na exposição dos dois caracteres aqui presentes, mesmo que, como eu disse, ela valorize mais a figura masculina, não tanto a figura feminina. E claro, lá no outro conto era justamente o contraste de duas mulheres, mas sendo uma jovem e outra velha. E também dá para dizer que entre os dois contos há uma certa temática que une eles, do mesmo modo que justamente lá havia a transformação do algo jovem para algo velho, e no caso aqui, a transformação da vida anterior para uma nova vida. Sim, a temática também fica bem parecida. Ou seja, esse texto aqui dessa semana, comparando com outras escritoras ou nos próprios escritos de Marguerite Yourcenar, está muito melhor. Portanto, para A Primeira Noite, escrito por Marguerite Yourcenar, eu atribuo 4,5 asteriscos. Só não dou 5 porque eu quero guardar meio pontinho para ver se o próximo é perfeito. Bom, e como eu havia comentado, essa coletânea aqui já está quase se acabando, porque só tem 3 pequenas histórias, e semana que vem, então, na próxima quarta-feira, veremos o último conto aqui presente dessa coletânea curtíssima da Marguerite Yourcenar. E claro, já aviso também que amanhã teremos mais uma resenha de Fernando Pessoa com a sua coletânea O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos
também já postando como uma boa história aqui um escritor português que, como eu já comentei, né, eu nem sabia que ele era contista. Umas vantagens aqui do projeto Contos do Meio Dia, né? A gente acaba descobrindo contos de autores que a gente nem suspeitava. Bom, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no comecinho do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!